Muito bem, Jader. Bem-vindo ao fim do mundo. Bem-vindo ao fim do mundo, Diego. Estamos aqui avançando no apocalipse e o fim ainda não chegou, né, mano? É isso. Enquanto isso, estamos avançando no apocalipse. Tá avançando enquanto ele não E de igrejinha por igrejinha, de trechinho em trechinho, né? tem em grão, agora a gente. Sim. Muito obrigado para você que está assistindo a gente aí, que está compartilhando com a gente, que está deixando seus comentários sobre os seus próprios estudos de Apocalipse. Não esquece de divulgar isso aqui para mais pessoas poderem encontrar esse estudo de Apocalipse. E não só esse, como o estudo de Daniel, que já aconteceu, completo. O estudo de Daniel mais atualizado e completo do momento. Do momento. A gente pode ousar dizer isso Porque o sim, cara. momento é o momento. Acabou. Ó. Acabou de passar um momento aqui. Eu não sei que momento que é, mas é do Exato. momento. Eu acho que vai ser difícil alguém encontrar um Daniel capítulo a capítulo aí na internet do jeito que a gente É fez. verdade, isso é com certeza difícil. Mas então, vejam lá e acompanhem a gente aqui. Nós estamos agora no capítulo 2 de Apocalipse, nas cartas às sete igrejas, que a gente já falou aqui, vamos relembrar algumas coisas aqui importantes para começar. Que a gente sabe que nessa introdução de Apocalipse está sendo apresentado a linguagem que vai ser utilizada todo o livro. Então a gente está aprendendo aos poucos o que está sendo dito, captando essa mensagem. Mais tarde ela vai ser importante para a gente. Então, por enquanto, nós estamos indo para a função inicial do livro: revelar Cristo, e é uma carta para sete igrejas. Certo? Essas sete igrejas Correto. estavam na Ásia Menor, que hoje é onde, Jada? Turquia, mano. Turquia. E a Ásia Menor é Turquia, inclusive. A igreja, a carta para a igreja de Esmirna, né? Essa cidade é uma das que sobreviveram, digamos assim, igrejas até os dias de hoje. Atualmente ela é conhecida como Izmir. Olha aí, nome parecido, né? Smir. Sim, não que a igreja de Esmirna vai estar lá, né? Mas assim, a cidade foi uma das que mais conseguiram sobreviver. Não, e partes da cidade antiga ainda estão lá como ruínas, que está inclusive atrás de você aí, atrás de mim aqui também. Partes dessa antiga cidade Sim, ainda existem lá nesse contexto da Turquia. Então, nós estamos chegando à segunda igreja, que é a igreja da Turquia, a igreja de Esmirna. E a gente tem muitas coisas para ir revelando à medida que a gente vai andando aqui nas igrejas. A primeira igreja precisava renovar o seu primeiro amor, né? Eles estavam com um problema com uhum. isso, era uma igreja super eficiente, mas ela estava com um problema de descolamento no relacionamento dela com Deus, né? Então ela fazia tudo certinho, estava tudo certo com aquela igreja, menos esse detalhe muito importante, menos esse pequeno detalhe muito importante: o Deus Apenas a isso. quem eles adoravam estava começando a ser trocado pela eficiência, né? Estavam trocando a eficiência por realmente amar Deus de todo o coração, e foi isso que Deus. Esse foi o puxão de orelha que eles receberam de Jesus Cristo. Esmirna. Exato. Fala, Jade. Esmirna, tio. Não, e nós vamos vendo que a igreja de Éfeso, eu acho que está começando a ficar nítido isso, Diego, que esse não foi um problema que é só característico da igreja de Éfeso, né? Esse também é um problema que outras igrejas, ao longo de outras épocas, elas também estão se vendo de Éfeso. E essa também é uma intenção das cartas das igrejas, certo? Sim. Uma das camadas de cumprimento dessas profecias das sete igrejas, uma delas é a igreja local, que é da onde a gente está partindo a interpretação aqui profética. A gente está lendo, pensando na igreja local. A partir dali, você consegue ter outras camadas de interpretação, de cumprimento. E o Jader está puxando agora uma dessas camadas, que é a camada da aplicação, né? Da aplicação a outras igrejas. Ou seja, esse arquétipo da igreja
de Éfeso, ele serve para outras igrejas em todos os tempos da história cristã. Igrejas que são muito eficientes, mas que estão perdendo o seu amor por Cristo. Né? Eles fazem porque sabem que tem que fazer, mas onde está o relacionamento com Cristo? Onde é que está aquele primeiro amor? Uhum. Isso está sumindo. E aí Sim. elas precisam se relembrar da onde foi que Cristo as resgatou. Né? Então, esse arquétipo ele vai aparecer em outras igrejas em vários períodos da história. Então fica aí também uma das formas de você aproveitar essa mensagem que foi dada para Éfeso. A mesma coisa para Esmirna, para Pérgamo, para todas as outras. Beleza? Todas elas. Então vamos colocar aqui, já que você puxou esse assunto, Jader, vamos colocar aqui uma segunda camada de cumprimento para as 7 igrejas. A primeira você já sabe que é a camada local. As pessoas que estão recebendo a mensagem. A segunda é essa que o Jader acabou de mencionar, que é do arquétipo tipológico. É a camada tipológica. Ou seja, esta igreja é tipo de uma outra igreja que vai aparecer em algum momento da história, em alguma circunstância, em alguma geografia. Se a sua igreja hoje se encaixa nesse tipo, então essa mensagem é para a sua igreja também. Então essa é a segunda camada de interpretação de todas as 7 igrejas. Elas são tipológicas também. Elas servem para tipificar tipos de igreja em todos os tempos. Isso também pode ser promessas que são dadas às igrejas. Éfeso, se ela seguiu o conselho de Jesus, depender e voltar ao primeiro amor, eles vão poder alimentar da árvore da vida. Então não era uma coisa assim que eles poderiam. A promessa eles não iam desfrutar naquele momento. A promessa dada, uma promessa que é dada para o fim da história desse mundo, para aquele que continuar vencendo. Então, essas promessas que nós vamos ver ao longo das igrejas, as diferentes igrejas, diferentes épocas, elas também podem estar elas também podem estar se apossando dessas promessas ao longo do tempo também. Isso. E para você, Jader, que é adventista, está assistindo a gente aqui e que tem, ou você é um historicista profético, você já vai estar incomodado porque a gente não mencionou ainda a camada histórica. Não se preocupa, nós só vamos fazer isso lá no final. talvez talvez no meio, não sei, mas calma. Em algum momento a gente... Vou falar só para te dar uma tremedeira e uma ansiedade. São 7 camadas para as 7, são 11 camadas para as 7 igrejas, tá bom? Então fica tranquilo. A tua tá lá, que é histórica. E a gente vai chegar nela também. Mas vamos lá. Vamos continuar então. Agora a gente vai para a carta para a próxima igreja, que seguindo a sequência, né? Se você fosse fazer um caminhar por todas as 7 igrejas, você teria que ir exatamente nessa sequência. Então é a sequência em que o mensageiro levaria uma carta. É a sequência mesmo. Fala de novo, Jada, por favor, que falhou. Fala de novo que falhou, por favor. É a sequência geográfica delas mesmo. Se você fosse visitar, né, a estrada que você daria para visitar as igrejas estão exatamente que João está mandando. Isso mesmo. E pessoal, a gente está gravando hoje. Eu estou gravando de um lugar diferente, que a internet não é essa maravilha toda que era antes. Né? O pessoal está sabendo aí que eu já mudei de região, mudei de casa. E eu não tô com aquela internet maravilhosa que eu tinha antes, então pode ser que a gente tenha alguns problemas hoje, percalço aqui. Tenham paciência e aguentem firme com a gente, porque, afinal de contas, a igreja de Esmirna são só 4 versos bíblicos, né? Então vai ser rápido esse episódio, né, Jada? É assim que a gente pensava também nos de Daniel, mas vamos ver se a gente consegue falar tudo aquilo que a gente se planejou. Apesar de ser uma igreja pequena, uma igreja que não tem nem defeito, Diego. Acho que fica fácil falar de uma igreja assim, Uma né? igreja que não tem nem defeito. O que quer dizer isso? É que quando a gente compara com as outras, com Éfeso, por exemplo, Éfeso tinha um probleminha, né? Uhum. Que ele tinha do primeiro amor. E quando a gente olha para a igreja de Esmirna e procura algum problema, como as outras igrejas também têm,
Não tem nada de ruim para falar dessa igreja, cara. Imagina você ter uma igreja. Tá caindo. Eu tava, Tá meu. eu tava te ouvindo bem. A gente ficou aqui, ó, na tensão. Deu uma pausa em você. Eu pensei, eu acho que o Jader travou. Imagina ter uma igreja que não tem nenhum defeito, mano. Sim. Bom, Agora eu entendi. quando O que você está dizendo, então, é que Jesus, quando fala com essa igreja, não dá nenhum, nenhum puxão de orelha. Não há puxão de orelha da parte de Jesus para essa igreja. igreja não tem nada de ruim para a igreja. Pelo contrário. Tanto é que quando. Não, vamos para a gente poder Vamos. ajudar o pessoal que tá junto aqui. Tá. Vamos lá. Tô com o texto na tela. Estamos aqui, ó. Pode ler você. Tá bom. Lê tudo, Diego, que eu acho que fica melhor. Tá bom. Vou ler tudo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mano. Vamos lá. Você sabia que Esmirna, ela era conhecida, ela gostava de apresentar a da Ásia. Gostava de apresentar o quê? A Esmirna, a cidade de Esmirna, ela competia com a respeito de províncias, mediar eventos do governo. E Esmirna, ela gostava de apresentar como a mira da Ásia. Ela falava, "Ó, mira da Ásia." Entendi. Ela era E alguma nós coisa vemos, boa da Ásia que toda vez que você fala essa palavra não funciona. ela gostava de se apresentar a primeira igreja A da Ásia, quer primeira dizer, nossa igreja da Ásia. Agora entendemos. cidade, primeira cidade, Entendi. né? Então, Esmirna, ela se chamava de a primeira da Ásia. Eles Uhum. gostavam de falar da cidade nesse tom, sabe? Uhum. E, inclusive, ela tem uma região ali da cidade, que é uma cidade que é Coroa de Esmirna. Construções, por causa dos Jogos Olímpicos, que são cerimônias militares, cerimônias civis, pessoas recebiam-as. Então, cara, essa carta ela é muito textual. Esmirna, e houve essa carta, nossa, é claramente assim uma referência às coisas que estão acontecendo na cidade e que Cristo ele vai ter a presença, né? Quando ele começa aí se apresentando o primeiro e o último, ele história. Esmirna ela já foi construída e reconstruída várias vezes. Então essa ideia de estar morto e voltar a viver na cidade é uma coisa assim recorrente, sabe? Devido à guerra, tempestades, até a cidade já passou. Então essa é uma apresentação assim de Jesus muito significativa para a igreja de Esmirna. Entendi, porque ela se arrogava a primeira, né? E aí Jesus começa falando: Eu sou o primeiro, né? Eu sou o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver.
Como a gente acabou de ler tudo, eu vou já entendemos que essa igreja está sendo perseguida, né? E, Sim, e aqui você tem já de cara Jesus falando assim: eu estive morto e tornei a viver. Né? Isso não é de graça. Aliás, por favor, não tem a economia do texto das sete igrejas é de uma precisão, nenhuma palavra é perdida. Tá? Então, a engenharia da frase, eu digo economia porque assim não é dito nem sobrando nem faltando. É exatamente o que tem que ser dito. Então é muito focada a palavra é importante. Eu vou mostrar isso para você aqui agora, nessa carta. Então ele fala: estive morto e tornei a viver, né? Estive morto, tornou a viver. Ele está falando isso porque isso é muito importante para essa igreja. Porque essa igreja, e agora eu vou citar a camada histórica, Jada. Na camada histórica, essa é a igreja que mais sofre perseguição. É a segunda geração de cristãos. E esses são os que são mortos do Coliseu. Esses são o pior tipo de perseguição vem para eles. De alguma maneira, em Esmirna a mesma coisa estava acontecendo, agora na camada local. E aí Jesus fala: alguns de vocês vão ser presos, vocês vão passar por provação e etc. Então essa aqui é uma igreja de mártires. Essa é uma igreja de mártires. Quer seja na camada histórica, quer seja na camada local, ok? Que são as duas que eu puxei agora. Então, não é à toa que ele fala assim: eu sou o primeiro e o último, o que estive morto e voltei a viver. Já o primeiro e o último aqui é mais do que dizer primeiro e último no sentido geral. Porque tem uma coisa que Jesus é o primeiro e tem uma coisa que Jesus é o último, primeiro que todo mundo. Que é a morte. sim. Ele tem a morte dele, não é que ele foi o primeiro, mas é a morte mais Não, importante, ele né? é o primeiro dentre os mortos porque antes de existir vida ele já tinha decidido que ele ia morrer. Sim. Não é? Tá lá em Paulo fala, primeiro entre os mortos, ele tem a primazia entre os mortos. Por quê? Porque ele é o primeiro, ele é o cordeiro que foi morto desde quando? Antes da fundação. Isso, desde a fundação do mundo. Então, antes de Abel morrer, Jesus já tinha morrido. A decisão de tomada de que Jesus iria morrer já estava feita. Então, ele é o primeiro, ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o mundo não foi nem fundado ainda e já tem um cordeiro morto, que é Jesus. Porque a decisão já estava tomada, certo? Então, ele é o primeiro. E ele também é o primeiro que experimenta a segunda morte. Que a segunda morte é a morte final, é a morte eterna. A morte de Jesus na cruz é a segunda morte, não é a primeira que a gente vai morrer. É a segunda, é a morte da eternidade. Ele está nos salvando da morte eterna. Então a morte que ele recebe é a morte eterna. Então ele é de fato o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então essa frase aqui é muito importante porque ela tem total relação com a morte. E lá no final, já você vai ver que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que é a morte eterna. Que é a morte a qual Jesus ressuscitou. Que é a morte a qual ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, você E percebe esse a ligação de tudo aqui. que eles precisavam. E ele fala assim, ó, Eles não, precisavam muito desse consolo, né? o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, o da primeira vai tomar. O da primeira não tem como escapar. Essa é uma igreja que vai morrer, que as pessoas vão morrer, que vocês vão ter mártires. Mas fica tranquilo, porque eu fui o primeiro a morrer. E eu fui o último a morrer. Eu fui morto e eu ressuscitei. E vocês não vão sofrer o dano da segunda morte por causa disso, por causa de quem eu sou. Entende como você vê palavra por palavra quão importante que é essas declarações de Jesus. Sim. Você sabe, cara, que nem você falou, foi isso que mais martírio, né? Uhum. Mais pressão. Os cristãos levados pro Coliseu, eles eram pegados pelos judeus. Eles eram
Roma não tolerava leis novas e principalmente religiões que iam contra. Então, o cristianismo fazia isso. E o Concílio de Nicéia, que aconteceu ali em 321, as pessoas cristãos que chegaram para esse concílio, Diego, muitos deles chegaram sem braços, mutilado, porque eles eram pessoas que estavam passando por esse período. Muitos deles passaram por esse período. E o concílio, cara, assim, aí você imagina você tá num concílio e encontrar os desses que estavam sobrevivendo a essa tribulação, esse martírio, e tem uma carta falando de que Jesus ele entende o que eles estão passando, de que Esmir era da Ásia, quem é o mais importante é Cristo. Ele João ele anuncia exclusivamente a morte e a ressurreição de Jesus para consolar eles. E essa é a única carta, Diego, das sete igrejas, que aí no 9, as outras cartas, elas começam com conheço as suas obras. Tipo assim, eu sei o que vocês estão fazendo, né? Mas começa com conheço a tua tribulação, mostrar, né, quem e o entendimento que ele tem realmente daquilo que eles estão sofrendo na pele por se manterem fiéis a Deus. É verdade, Jade. Essa daqui não começa com conheço tuas obras, é conheço a tua tribulação. Muito bom. Um ponto positivo. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a tua blasfêmia. Esses três itens aí é uma unidade, né? Por quê? A gente olha isso aí hoje como você queria ter uma igreja de tribulação que eles gostam desse povo que se declara judeu e não é. Então, a gente esqueceu da centralidade de participar dos sofrimentos de Cristo, né? Filipenses 3:10 fala isso. E isso é um positivo. A igreja ela tem de participar desses sofrimentos. Mas hoje, sofrimento é uma coisa que a gente quer evitar custo, né? Principalmente se trata de uma essa ascensão de Jesus, ela é muito significativa assim no sentido de consolar e de Jesus mostrar realmente que ele sabe aquilo que eles estão passando e como trazer alento para eles nesse momento de pressão de martírio. E Jade, em outras palavras, é bom uma igreja tribulada, né? A igreja que não tem defeitos é uma É igreja bom, cara. tribulada. É bom. A tribulação, cara, ela vai trazer pobreza. Isso é uma outra coisa que eu quero explorar, mas, Vai. cara, a tribulação ela vai aproximar as pessoas de Deus, né? Então, cara, uma igreja sem problema, ela vai aparecer aí É, nas sete cartas, Laodiceia mas vai aparecer lá, rica vai, e abastada. Só que essa ela vai aparecer. é o contrário, ela Sim, era rica e abastada porque ela estava de boa, né? Ela tinha os recursos, estava tudo certo. Essa daqui é o contrário, ela não tem recursos, ela está em pobreza, porque ela está em perseguição. E, sim. só que aí vem E, Jesus cara, e fala: Não, mas vocês são ricos. Que riqueza é essa? e essa pobreza aí é pobreza mesmo, viu, mano? Sim, sim. A riqueza não é a riqueza literal. Até porque a ação ela vai causar pobreza para o cristão. Então, como o cristão ele lutava contra duas frentes, cara, o Império Romano e os judeus. E os judeus eles viam os cristãos como uma seita. E por um tempo, para os cristãos o culto deles davam essa liberdade aos judeus. Os judeus tinham o direito de ter o seu culto e prestar culto ao império. Só que os judeus eles começaram a ver os cristãos como uma seita e denunciavam eles. Então, cara, quando você era denunciado, você era preso,
sua casa era invadida, seus dados, seu emprego você perdia. Sete igrejas, as guildas, a sociedade. Então, como que você vai fazer isso sendo cristão? Então, consequência, cara, a pobreza é o destino daquele que quer nessa época. Jade, você falou da denúncia aí, é muito importante mais uma vez a gente ver a economia do texto, porque perceba só, Jesus falando assim, ó, eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então, a primeira frase aqui que eu quero destacar é blasfêmia, a gente já sabe, porque a gente já estudou isso em outros momentos aqui. Então, vou relembrar, se você está chegando agora, blasfêmia não é falar mal de Deus. Blasfêmia é tomar o lugar de Deus. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. Blasfêmia é se colocar como povo de Deus, não sendo o povo de Deus. Então, essa é a blasfêmia deles. Do que a si mesmos se declaram judeus e não são. Não são por quê? Porque eles são sinagoga de Satanás. E Satanás é a palavra para acusador. Então aqui ele está falando exatamente disso. Ele está falando assim, ó, eles são templo do acusador. O acusador habita neles, eles vão para o culto do acusador, ou seja, a religiosidade deles é dita em meu nome, mas isso é uma blasfêmia, porque não é em meu nome. É no nome do acusador. Então Jesus está denunciando que esse judaísmo está pervertido no seu núcleo e que eles não adoram a Deus, embora digam que adoram a Deus. Aí está a blasfêmia. Eles não adoram a Deus. O espírito tem esse contraste é da acusação. Tem esse de igreja com sinagoga, tem diabo e Satanás, né? Mostrando ali o inimigo ali mesmo, né, cara? Eles estão reunidos para causar perseguição mesmo para os cristãos da igreja de Esmirna. É um período muito difícil mesmo para você ser cristão quando comparado com as outras igrejas. Sim. Porque aqueles que se dizem adoradores de Deus, na verdade estão te perseguindo. Na verdade querem te acusar, Sim. querem te levar à morte, inclusive. Então, você não tem aliados. Né? Quem adora a Deus deveria ser seu aliado, mas não é. É seu inimigo. Sim. E, cara, ó, então, ele vai causar problema para os judeus, né? Porque, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos que ser pobre era um povo tava né? Porque como Deus ele Peraí, era peraí que falhou. dono Repete de da novo terra, essa coisa, mais uma vez, que falhou bastante. No tá? Antigo Testamento. A gente vê que no Antigo Testamento ser pobre era um sinal negativo. Era um indício específico de que o povo estava em apostasia. Porque Deus, como ele se apresenta para o povo como dono da terra, e ele promete dar terra e descendente para o povo, né? Ali trata sobre isso, sobre terra e descendente, domínio e dinastia. Eles usavam essa linguagem. Mas ao mesmo tempo também Isaías, ele começa a usar uma linguagem que fala, olha, Deus vai ouvir a causa do pobre, a causa da viúva. Também se torna uma qualidade positiva. Tanto é que quando Jesus ele prega o sermão das aventuranças, prega lá, olha, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, não é porque você é pobre que você é sinal do cristianismo, mas o cristianismo, cara, ele empobrecer as pessoas por causa da oposição que eles levantam diante do governo, diante do judaísmo, por causa da fidelidade à palavra de Deus. Dois exemplos que eu dou: João Batista e Nicodemos. João Batista toda hora denunciando o Herodes. O que ele fazia era errado. E Nicodemos, cara, ele era um rico
ele termina os evangelhos sem nada. Ele usou tudo que ele tinha para a causa e ele não tinha mais a simpatia do sacerdócio, a simpatia dos romanos, e isso foi empobrecendo eles, né? Então, quando Jesus fala assim, olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, é porque eu sei que vocês foram acometidos pela pobreza, mas na verdade vocês, essa riqueza aí ela é metafórica, né? Eu conheço a riqueza porque eu sei daquilo que está sendo preparado para vocês, o novo céu e a nova terra. E sempre no Apocalipse, pobreza e riqueza vai junto. Em caso aí, a pobreza é um problema, eles estão passando por sofrimento, só que a riqueza também é um problema, por exemplo, na carta de Ceia, né? Então, sempre vai ter esse antagonismo aí de pobreza e riqueza no livro do Apocalipse. E esse rico aqui, Jader, para mim, tem muito que ver com o fato de que eles têm o que Laodiceia não tem. Então, Laodiceia, a gente está adiantando muita coisa, mas chegar na Laodiceia a gente vai falar disso. Mas Laodiceia não tem obras, né? Ela tem um problema com as obras dela, que ela tem. Enfim, não quero entrar lá para não dar spoiler, mas o problema de Laodiceia é que ela precisa de ouro refinado no fogo. Ela acha que ela é rica, mas ela precisa de ouro refinado no fogo. O que é ouro refinado no fogo? Ouro refinado no fogo é sofrimento, é tribulação. É passar pelo processo de purificação. Então, o que esse texto está dizendo para a gente quando fala que eles são ricos é que eles são puros. Eles estão sendo purificados, eles são ricos. Porque o caráter. Para você ser Marte, o que quer dizer Marte? A palavra Marte, em grego, é a mesma palavra para testemunho. Toda vez que você vê na Bíblia que você tem que testemunhar, testemunho, essa palavra aparecer na Bíblia, no Novo Testamento, saiba que o grego ali atrás é Marte. Então, quando a gente que faz diferenciação entre as palavras, o que Esmirna está lendo aqui, ela está entendendo do que se trata. Né? Então, o martírio, ele é testemunho. Por que ele é testemunho? Porque só é martirizado, só passa por esse processo de verdade aqueles que têm o caráter de Cristo, que foram purificados no fogo. Então eles são ricos por isso. Porque eles não têm nada, eles não têm recursos, são pobres, 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 não tem recurso, não tem nada, sabe? É muito diferente de Laodiceia, que tinha a igreja delas e tal, a igreja deles. Esmirna não deve nem ter igreja. E eles estão fugindo, estão sendo perseguidos, não têm recursos, estão pobres no que tange a vida pessoal deles, mas são ricos porque dão o maior dos testemunhos. São ricos porque só são capazes de dar esse testemunho uma vez que estão purificados em Cristo. Por isso essa igreja não tem nenhum puxão de orelha. Defeito. Não tem nenhum defeito, porque eles já estão em Cristo Jesus a ponto de morrerem por ele. Ser fiel até a morte. Quem é fiel até a morte é puro, foi purificado. Carrega o caráter de Jesus a ponto de fazer o que ele fez por nós na cruz. Agora estão fazendo por ele. Então, a riqueza aqui é nesse sentido, de que eles não têm, por fora, eles são pobres, mas por dentro, eles são ricos. E Apocalipse vai falar deles lá na frente. Apocalipse vai apresentar o lugar deles no céu. Apocalipse vai parar para falar deles. Então, assim, e vocês vão ver que eles vão ser descritos em Apocalipse como quem tem vestes brancas. Que é exatamente o que Laodiceia precisa. E o que quer dizer a ideia da veste branca? Quer dizer o quê? Qual que é a ideia que está passando a veste branca? Vestes brancas que foram purificados no sangue do Cordeiro. O que quer dizer isso? É isso aqui. Essa é a riqueza dessa igreja. Eles foram purificados no sangue do Cordeiro, tanto que vivem a vida que vivem. Tanto que encaram a tribulação como encaram. E aí vem o verso 10 e fala assim, ó, não tenha medo, não temas as coisas que tens de sofrer. Porque essa é uma igreja para sofrer, vocês vão sofrer. Não tenham medo das coisas que vocês têm que sofrer. Cara, e a ênfase aí é para não ter medo de ninguém. Porque, cara, martírio, testemunha exige coragem. Ser testemunha exige coragem, exige
fidelidade. A gente vê que o tema assim, Apocalipse é a maneira de você passar pelo livro é só com fidelidade a Deus. Tanto é que o nome da Esmirna faz muito sentido nesse contexto deles, né? Que deriva da mirra, né? Do perfume. Por que ela sobe como um suave a Deus? Por causa disso aí que você falou, que em meio à tribulação eles estão se mantendo fiéis, eles estão sendo cada vez mais purificados e cada vez mais eles se lavam no sangue do Cordeiro, né? Então a vitória deles se dá na vitória do Cordeiro. E aí vem essa parte aí do verso 10 que o diabo está para lançar em prisão alguns para expostos à prova, 10 dias. Cara, você sabe que aí dá para você entender eu vejo de duas maneiras, né? Uma é dessa que você acabou de falar, que Deus testando eles, está refém deles, Uhum. e a outra é porque eles vão ser tentados. Porque aqui a gente lê assim, vou ficar preso. Não. O sentido de você ser preso naquela época é só a antessala para ser executado. Isso, porque Roma Então, não deixa a gente o, presa. Roma não tem cadeia. Você foi exato. preso, você vai ser Então, julgado quando para ser eles. executado ou liberto. Exatamente. Então, quando então já é pra gente ser preso, porque o ser preso é praticamente a sentença de morte. Então, aí esses 10 dias também, né? Tem aí o que me lembra de Daniel. Lembra que Daniel ele foi testado por 10 dias? Sim, sim. É um período de. Não, É um, peraí. Segura aí. Segura aí que a gente vai aí. Eu vou junto contigo aí. Deixa eu só voltar uma coisa que você falou, que é muito importante. Até porque falhou uma parte. sim, Roma não faz prisioneiros. Tá? Roma, se você está preso em sim, Roma, é porque você vai para o julgamento. Uma vez julgado, ou você vai sair fora, ou você vai morrer. Só tem essas duas opções, ok? O cristão que está sendo levado à prisão, ele vai ser condenado. Não tem como falar que não vai ser condenado. Por quê? Porque simplesmente vão perguntar para ele: você é seguidor de Cristo Jesus? O que você vai falar? Se você é cristão de verdade. perguntar, olha, você culta ao imperador? O cristão vai falar, não, Isso. ó Deus. E outra, Diego, a cidade ela sofreu muito durante a sua história com terremoto, com inundação, com guerra, e uma cidade onde eles atribuem isso à ira dos deuses. Uhum, Então, com uhum. quem os deuses estão irados? Eles precisam de um bode expiatório. Com os cristãos que não participam dos cultos, participam das nossas ações aos nossos deuses. Então, a culpa é dos cristãos. É, precisa ser derramado para a ira dos deuses. Que sangue a gente vai? Dos cristãos. Muito bem lembrado, Jada, porque realmente todos os desastres naturais e que Esmirna tem muito, tinha muitos, eles eram culpados nos cristãos. Obviamente, porque os deuses estão chateados com alguém. Quem que é? São eles aqui. Então, quando eles vão para a cadeia, eles já sabem que vão para morrer. Por isso que o texto fala assim, Jada. Vou ler de novo o texto aqui, olha. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Já se sabe o que quer dizer isso aqui. O cristão já entende o que isso aqui quer dizer. E tereis tribulação de 10 dias. Então, assim, a gente vai entrar nesses 10 dias aqui, o Jader tem um negócio para falar, eu vou confirmar o que ele vai falar também, mas só uma coisa antes. Jader, 10 dias é um tempo curto, que era exatamente um tempo que cabia nesse período em que Roma fica esperando para julgar. Então a pessoa que ela fica presa para ser julgada, ela ficava presa exatamente no período de um pouco mais de uma semana. Exatamente essa ideia de 10 dias, para o primeiro contexto da época, para o contexto local, é essa ideia de antessala do julgamento. E aí nessa antessala, você sabe o que acontece, né? Torturas, etc. Mas é basicamente isso, essa é a ideia. A ideia de que ele está falando assim, olha, vocês vão realmente ser martirizados, vocês vão passar por esse processo. E aí tem uma descrição desse processo
de forma que quem é de Esmirna naquela época vai entender claramente do que se trata. E aí, tem mais coisas que dá pra gente entender a partir desses 10 dias, porque 10 dias tem um eco no pensamento hebraico. O judeu, Semítico, sim. ele entende essa ideia de 10 dias, e aí tem coisas pra gente poder desdobrar aí, pra você entender nessa questão dos 10 dias. Então, já mencionou Daniel. Vai lá, 10 Jader. dias era o tempo de 10 dias era o tempo de preparo para o dia do juízo também, do Yom Kippur, Exatamente. né? Então era um período de autoexame, era um período de preparação. Purificação. Ele ecoa os 10 dias. Purificação, exatamente. Era um período de purificação. Cara, agora sim, diferente a gente se purificar do contexto de Esmirna se purificar. Então, eu falo do contexto da perseguição. É muito diferente passar por um período, as outras igrejas, o dia do Yom Kippur que acontecia com o povo hebreu no passado. Cara, você ainda se examinar em meio à perseguição e falar, Senhor, olha, vê se tem alguma coisa em mim e expõe aqui para que eu possa confessar, sabe? Uhum. Você sendo perseguido, é, aí você tem que temer a Deus, ela até a morte. Jader. E ainda, cara, esses 10 dias, ele tem um eco. Essa é uma teoria que corre paralelo, que eram os 10 dias de jogos da cidade. Coliseu, onde as arenas eram mortos, ficavam abertos, entendeu? Então, o verso 10, cara, ele é muito literalmente, não tenha medo de ninguém. Não temas as coisas que tem de sofrer. É literalmente, não tenha medo de ninguém. O diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Ou seja, o diabo já vai para encomendar a morte de alguns de vocês. E esse processo vai colocar vocês à prova, cara. Então, não é à toa que Jesus pede a fidelidade até a morte, para que eles possam receber o que é vida. E, então essa ideia dos jogos da cidade também dão essa ideia de ser posto à prova, né? Dá essa ideia Sim, de passar por isso. Então tem um paralelo com a cidade, que sempre tem paralelo com a cultura local. A gente viu isso em Éfeso, a gente está vendo agora em Esmirna. Um grande paralelo que você levantou, que eu queria falar e eu estava esquecendo, é o fato de que Esmirna é a igreja mártir, e que os mártires no Apocalipse, eles são descritos como um incenso a Deus. alma suave, é Um aroma verdade. suave. Então, olha que interessante isso, gente. Lá em Apocalipse, olha por que esses trechos aqui do começo vão abrir entendimentos lá na frente. Porque lá na frente, quando você entender aroma suave referindo aos mártires, você sabe que tem uma igreja de Marte cujo nome tem a ver com isso, né? Então, a ligação é muito forte com o martírio aqui nessa igreja. E isso vai explicar muitas coisas lá na frente também, mas deixa lá. Mas aqui, Jade, eu Sim, queria destacar aqui que você falou não queria. da questão dos 10 dias. Fala, fala. Pode falar. Os primeiros 10 dias que eu vou. Tá bom. Na questão dos 10 dias de purificação que estão acontecendo ali, que é exatamente o que Daniel pede para ele também tá ali, os 10 dias, mas 10 dias, os 10 também tem uma ideia no pensamento hebraico, tem duas ideias importantes, tá? E as duas têm a ver com completude. Mas uma delas, que é bem interessante, Jader, é que a gente é visto como 10 no contexto hebraico é um número também um número mínimo, tá? É a completude menor. É um número mínimo, ou seja, Entendi. sabe? Ou seja, os 10% que Deus pedia de dízimo era o mínimo que você tinha que dar. Os 10 mandamentos é o mínimo que Abraão Deus te parou de pede. orar quando 10 pessoas, 10 mandamentos. Isso, exatamente. Então, esse 10 é o mínimo. Então, em outras palavras, também é Deus falando assim, ó, vocês vão passar por isso, mas é só o período mínimo.
É o mínimo, não vou deixar a coisa se estender também. Então tem uma esperança aqui de falar assim, vai ser um período curto, tipo, segura firme, que vai ser esse período curto de purificação. Vocês já estão acostumados com 10 dias de purificação, né? Todo ano vocês têm. Então segura firme aí, que vocês vão passar por essa. Ser fiel até a Sim. morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cara, coroa da vida, né? Lembra lá no comecinho que Esmirna, ela tinha um conjunto de prédios que era conhecido como a Coroa de Esmirna. É literalmente sido uns prédios que ela tinha. E Interessante. aquela guirlanda, ela era muito usada, né? Para os atletas vitoriosos, para um momento militar. Os sacerdotes dos templos usavam essas coroas, né? O que Então, tem tudo a ver com os essa jogos, né? coroa tudo a ver com tudo a ver com os jogos. Por isso que essa ideia que o vencedor, o vencedor aí, cara, é tipo assim, é o conquistador, ele que triunfou, do campeão, sabe, da arena. Sei, sei. Então, os cristãos tinham muito essas cenas de celebração, e cara, quando um, um, alguém vencendo uma competição, cara, todo mundo vê a vibração que o cara transmite, sabe? Que o vencedor transmite. E aí eu acho que Deus pega essa cena e fala para eles assim: olha, tá vendo? Essa mesma alegria que eles têm, cara, vocês vão ter uma alegria muito maior, porque a coroa que eu vou dar para vocês não é uma coroa igual a deles, que é de diadema. É uma coroa que é Stefanos, é uma coroa que é vida, não é que é uma coroa da vida. Eu vou dar para vocês a verdadeira. E vocês nunca vão sofrer o dano da segunda morte. Assim como eles não devem ter medo de ninguém, eles dano também. Sentia que a carta dá para a igreja de Esmirna. Enquanto eles são fiéis, ajuda a continuar perseverando em meio à tribulação. E, não, não vai escapar e é para se preparar para ela, entendeu? Não é que ela, de repente, cara, você ser preso dias, você vai. Cara, você tem que se preparar para esse momento, entendeu? Sim. Cara, Deus aqui fala ele de muito de não ter medo, sabe? E, mano, a gente tem medo, não é verdade? Sim. A gente, eu já passei por situações onde a minha vida foi colocada em risco, por motivos, né, X, enfim. Cara, a gente tem medo de perder a vida. Mas aqui Cristo, ele chama as suas testemunhas para você não ter medo de ninguém e se preparar pro último inimigo na história desse mundo, mano. Sim. E é uma mensagem difícil da gente engolir, principalmente porque a gente tá no período de Laodiceia, né? Então a gente quer conforto, a gente quer riqueza, a gente quer bênção, a gente quer prosperidade. E aí vem Deus e fala ali para a igreja de Esmirna: olha, vocês vão passar por um momento complicado, que vocês tenham coragem, né? E aí, Jader, para falar um pouco dessa camada de tipológica que a gente falou, que tem igrejas de Esmirna hoje no mundo, será que hoje no mundo tem uma igreja igual a igreja de Esmirna? Será que tem? E eu digo para vocês que Nossa, tem. Tem igreja de Esmirna na Terra agora aqui, usando a tipologia. Tem alguém como eles? Sim, tem. Só para você ter uma ideia, nesse exato momento, nós temos. Esse é o ano que mais se matou cristãos, se eu não me engano. Eu ouvi essa frase, agora eu não sei de quantos tempos, então eu não vou completar a frase. Mas é um dos cara, é anos só olhar o que tá acontecendo históricos. na Nigéria. Sim, sim.
Nigéria é só o lugar que a gente sabe que tem mais, né? Mas tem vários lugares, tem vários pontos, na Ásia principalmente, onde os cristãos estão morrendo, onde há igrejas assim. Onde há igrejas onde as pessoas estão sendo presas, torturadas e são fiéis até a morte. São fiéis até a morte. Então, Esmirna é real hoje, em alguns lugares da Terra. E fica pra gente como uma inspiração, né? Do que a gente precisa Fica, ser. cara. E a única maneira da gente passar o momento é característica fundamental do Apocalipse é descrever os santos em meio à hostilidade do mundo. Porque, cara, não tem como um cristão fazer negócio hoje é cada vez mais difícil. Uhum. Ah, todo mundo faz negócio ilícito. Não, cara, mas é cada vez mais difícil. Você É. quer ser honesto no seu negócio, você entra a barreira. Você encontra a barreira até na tua igreja, cara. Quando você. Só o fato de você querer e praticar sua fidelidade a Deus, você já incomoda quem não é. Uhum. Isso você está dentro da sua igreja. Então, a vida para o cristão, ela. Uhum. E Jesus do começo, né? Porque quando ele fala assim. Não tem aquilo assim, olha, que vocês vão receber 100 vezes mais aqui na Terra, né? Sim, sim. Só que ele fala assim, vocês vão receber 100 vezes mais casas, moradas, mães, irmãos, com tribulações, perseguições. Porque quando Jesus faz o chamado do discipulado, a primeira coisa que ele fala, né, ó, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Uhum. Quando ele fala isso, Diego, Jesus ele está indo para Jerusalém e ele Sim. não do ministério dele. Então ele está caminhando, cara, para a morte dele, ele está se preparando para a morte. E nesse contexto, Jesus ele faz o convite para as pessoas seguirem. Querem me seguir? Então vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser meus mártires. Então já saiba que está implícito a morte de vocês se vocês quiserem me seguir. Então, a gente olha para a igreja de Esmirna e olha para hoje, a gente não vê privilégio participar do sofrimento de Cristo, porque eu fui honesto, perdi meu emprego. Ah, eu fui honesto, tomei um prejuízo. Eu quis manter o cristianismo intacto e agora eu tô. Isso tem que ser de alegria, de participar dos sofrimentos que Cristo também, porque se ele passou por isso, nós também vamos passar. Se Esmirna passou por isso, alguns de nós serão chamados. Sim, Jada. Eu acho que é um choque de realidade que a gente precisa ter. A igreja que não tinha defeitos é a igreja atribulada. E a palavra tribulação, ela até hoje em dia no contexto brasileiro, principalmente evangélico, é uma palavra que Carregada. carregada. Você tem que tirar a tribulação, sai com a tribulação para lá, né, não sei o que e tal, mas a tribulação muitas vezes é o que a gente precisa para poder encontrar a purificação que a gente precisa ter. E, e, e a igreja que estava tudo certo era a igreja que não se perdia nas não perdia a direção, né? Não saía do caminho, não se distraía, essa é a palavra que eu estava procurando. Não se distrai com as outras coisas. Ela não tem esse privilégio de se distrair com outras coisas. Ela está super focada naquilo que está acontecendo ali, né? E a igreja de Esmirna é esse grande exemplo que a gente tem aí dentro das 7 igrejas. Vamos ler aqui o verso 11, Jade, para finalizar. Sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que é mais ou menos como terminou o outro vídeo, né? O de Éfeso também. O outro Sim. vídeo, não, a outra carta de Éfeso, né? Quem tem ouvido, verso 7 aqui na tela. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, Jada, a gente sabe que a carta é para a igreja de Esmirna,
só que ela vai ser lida por todas as outras igrejas. E o Espírito está falando às igrejas. E aí eu deixei uma dúvida no último episódio, né? Por quê? Por que a carta tem que ser lida por todas? Por que a carta de Éfeso vai ser lida por Esmirna? Por que a carta de Esmirna vai ser lida por Pérgamo, por Éfeso? Por que todas vão ler as cartas umas das outras? Por causa daquilo que a gente começou a falar hoje aqui nesse episódio, Jada. Porque esta mensagem, ela é uma mensagem compactada que é para abrir para muitas situações. Aqui, na verdade, Deus está falando, Jesus está falando com Éfeso, com Esmirna, com Pérgamo, com Laodiceia, está falando com elas, está falando também com as Esmirnas, as Éfesos, as Laodiceias da história, está falando com elas na história, está falando com elas em todos os seus contextos. Então, aqui, em outras palavras, as cartas às 7 igrejas não são somente para as 7 igrejas. As cartas para as 7 igrejas são o Espírito falando às igrejas cristãs. Representadas pelas 7 igrejas do Apocalipse. Em outras palavras, olha aqui, olha o Apocalipse, que poderoso que está acontecendo aqui, Jader. Jesus está falando assim, ó, presta atenção, porque nós vamos usar muitos arquétipos aqui nesse livro. E eu vou abrir jogando arquétipo na sua cara. Então é o seguinte, eu vou passar aqui a mensagem para 7 igrejas, as 7 que estão na Ásia Menor. Porém, essa mensagem aqui é para abrir para uma série de circunstâncias históricas para o cristianismo, dos quais você vai ficar sabendo e vai entender e vai se aperceber, desde que você ouça a voz de quem? Do Espírito. Do Espírito. Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó, a mensagem que eu estou mandando aqui não é só para eles. Essa mensagem que eu estou mandando aqui é para um monte de gente. É para você que está ouvindo, né? Porque você vai ser uma dessas igrejas aqui. Você vai ser uma delas. A sua igreja vai ser uma delas. A igreja no tempo, a igreja cristã no tempo é uma delas. Entende isso? Então, Jesus está mandando um recado que ele vai para muitas pessoas. E ele vai para muitas pessoas por meio de ouvir o Espírito. Esta mensagem ela vai chegar para todos aqueles que ouvirem o Espírito. E quando você ouvir o Espírito, você vai pegar essa mensagem e ela vai se encaixar para você de alguma forma. Tá? De alguma forma. Então, por exemplo, as igrejas agora na Nigéria, que você acabou de citar, as que estão sofrendo com Boko Haram lá, as igrejas lá, eu acho que eu falei nomes aqui que vão fazer o nosso vídeo não ir para frente no YouTube. Mas essas igrejas lá, elas vão se fortalecer com a mensagem de Esmirna. Elas precisam ouvir a mensagem de Esmirna nesse momento, mais do que nunca. A mensagem de Esmirna vai falar fundo ao coração delas, porque o Espírito vai falar com elas por meio dessa mensagem. Então, o que isso quer dizer na prática, Jader, é o seguinte: eu não posso pegar a mensagem para as 7 igrejas e dizer, não, isso aqui é só para as igrejas locais. É só. Eu não posso. Você entende que esse detalhe é um detalhe que projeta o significado do texto para muito além das igrejas locais. E ele faz isso na própria igreja local. Ele fala assim, estou mandando a carta para Éfeso, mas por favor, lê ela na igreja de Pérgamo, lê ela na igreja de Esmirna. Por quê? Por quê? Entende? Então o que ele está fazendo? Vai servir. O que ele está fazendo? Ele está falando assim, ó, essa mensagem ela vai extrapolar o tempo. O confinamento, né, do endereço. Mensageiro. Sim, ela vai extrapolar a geografia, vai extrapolar o tempo. Isso. Porque ela vai alcançar todos os igrejas em todas as áreas. E vai apresentar também a solução, né, Diego? Que é o mais importante também. Uhum. Cristo apresenta o problema e traz também a solução pro problema que a igreja vem enfrentando. Sim. Não só naquela época, como todas as épocas também. Mas eu acho isso muito importante já da gente entender isso quando a gente está fazendo o estudo do Apocalipse. Primeiro porque isso vai ser utilizado lá na frente, esse arquétipo, essa ideia de arquétipo.
Sim. Segundo, porque isso aqui é a própria estrutura do Apocalipse, gente. E aí, nessa estrutura que Jesus está entregando pra gente, ele está dizendo, isso aqui não é só para aquele pessoal lá. Porque alguém pode ler, já, principalmente teólogos não crentes, ou teólogos mais secularizados, teólogos nicolaítas vão ler isso daqui e vão falar assim, ó, não, isso aqui foi só para a igreja de Éfeso mesmo, foi só para a igreja de Esmirna mesmo. Não tem como ser. Não tem como ser. Porque é o Espírito falando às igrejas. Então, você pega esse exemplo mínimo, que é Éfeso recebendo a carta de Esmirna, e você já entende, a partir desse exemplo mínimo, que essas informações são o Espírito falando com a igreja. E aí, quando você entende isso, aí hoje a sua igreja, ela devia parar e pensar, tá, o que o Espírito está falando pra gente? O que é que o Espírito está falando com a gente? Você só vai saber se você estudar as 7. Não adianta estudar, chutar, vai jogar um dado pra cima, eu acho que a gente é Pérgamo. Não. Lê as 7, você vai ter que ir nas 7, descobrir quem você é, e o Espírito vai falar com você quem você é, e ali você vai saber qual que é a mensagem para você. Entende? Então, esse é o detalhezinho que eu deixei para responder para vocês no último episódio sobre as igrejas. Então, na medida que a gente progride, vamos para Pérgamo agora. A gente vai ver mais coisas, vai entender mais coisas, e mais coisas vão se abrir no Apocalipse para a gente poder entender a mensagem que o Espírito tem para as igrejas. E quem tem ouvidos, que ouça.